Yes. Bora, estamos ao vivo. Vem mais pra cá. Compartilhei esse link. Ah, deixa eu te mandar o link aqui. Copiar. Esse último. Baixa aqui. Bora. Deixa eu ver aqui. Pode enviar aqui? Aham. Deixa eu ver. Vai. Calma, aqui. Tudo pra mim. Respiro, tudo pra mim, tudo é. Tudo pra mim, tudo és Jesus. Isaac, vamos na competição? Como que acaba esse curso pra gente ir pro mundo? Você já tá com sono? Quê? Você já tá com sono? Sim. Amor, sim. Vamos orar. Aí, pronto? Sim. Pode orar. Eu preciso de uma aguinha. Pega lá. Acabou. Era rapidinho. É? Acabou? Era rapidinho. Por que não acabou? Então para. Não acabou. E vamos iniciar? Vamos. Rola. Vou jogar naquela câmera ali. Pode ir lá. Começa orando aí.
Graça e paz, igreja. Vamos estar orando agora nesse momento, agradecendo ao Senhor pela vida, intercedendo pelo Brasil, intercedendo pela cidade de São Paulo, pela nação, para que o Senhor, clamando, né, sobre arrependimento de pecados, sobre transformação, sobre mudança, né, para que o Senhor opere, continue a proteger a sua igreja e espante, né, este mal que tem assolado aí, né, ao país, ao mundo. Pai, te agradecemos, Senhor, por aqui estarmos, Senhor, em Teu nome, Pai, para bendizer, Senhor, e engrandecer o Teu nome, Pai. Te agradecemos, Senhor, pelo fôlego de vida, te agradecemos, Senhor, por, em meio às dificuldades, estar nos sustentando, estar segurando, Senhor, em nossas mãos, Pai. Oh Deus, que sejamos, Senhor, alinhados com os Teus propósitos, Pai, que venhamos viver, Senhor, os Teus planos, que venhamos viver de acordo com a Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, clamamos, Senhor, por arrependimento, por transformação. Pai, afasta, Senhor, a vida de erro, a vida de pecado, a vida de injustiça. Que haja, Senhor, mais amor, que haja, Senhor, mais comunhão, que haja a paz, Senhor, que excede todo entendimento, a unidade, Senhor, que a igreja caminhe, Senhor, na unidade, que a igreja caminhe no propósito de te adorar, de te bendizer, Pai. Guarda, Senhor, a cidade de São Paulo, guarda, Senhor, todos os bairros, guarda, Senhor, o Brasil, guarda, Senhor, o país, Senhor, a Europa. Em nome de Jesus, coloca, Senhor, para bem longe, Senhor, este vírus. Traz, Senhor, grande libertação, grande transformação, Pai, através da Tua glória, através do Teu poder, Pai. Oh, Pai, te engrandecemos e te agradecemos por este momento, Pai, de estarmos aqui reunidos, Senhor, a te bendizer e a te engrandecer, que todo joelho e que toda língua, Senhor, confesse que só Tu és, Senhor, que liberta, que cura, que salva e que transforma. Graças te damos, meu Pai, por esta noite e pelo fôlego de vida. Amém. Graças a Deus. Você gostaria de falar uma palavra? Vamos louvar o hino, né? Pode ser Alfa e Ômega. A gente vai estar louvando e depois trazendo uma palavra. Soberano e fiel, não há outro como Tu. Reina sobre a terra e céus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim Tu és. Jesus, Tu és. Jesus. Amém? Irmãos, é o seguinte, nós estamos fazendo um teste aqui em casa para tentar ver como que nós vamos transmitir os próximos cultos. Então nós instalamos algumas câmeras para interagir com a igreja durante esses dias aí de quarentena.
que nós acreditamos que é chegado um tempo, e esse tempo é o tempo de Deus, é uma vontade permissiva do Senhor, sobre tudo aquilo que Ele está fazendo no Brasil e no mundo. Eu entendo que, assim como o Senhor trouxe um grande avivamento em todas essas épocas, o Senhor tem trazido para o Brasil um grande avivamento. Isso é só o início deste avivamento. Todo avivamento é no meio do caos, né? Era no meio da perseguição, no meio de dificuldades. E quando a gente olha para a história, nós vemos isso. Então eu creio que esse é um tempo que Deus nos recolheu para sarar os ossos, né? Quando você vê ali no Vale de Ezequiel, osso com osso sendo recolocado no lugar, e todo osso que ele está quebrado, o osso que ele foi fraturado, ele precisa de um tempo paralisado para que gere o cálcio e faça aquela ligação novamente sobre os ossos. E isso é necessário. A igreja então está com as portas, né? O templo está com a porta fechada, mas a igreja está viva, ela continua viva, porque a igreja somos nós. A igreja não sou eu, porque eu sozinho não sou igreja. As pessoas que dizem, eu sou a igreja. Não, você não é a igreja, você é um membro, e eu não sou o corpo, eu sou membro, eu sou parte de um corpo. E por isso nós acreditamos que a igreja, ela é mais de um. Por isso que o Senhor sempre ele vem trazendo na sua palavra, sempre nos levando para a pluralidade, onde Deus vem tratando sobre plural. A oração do Pai Nosso, né? O Pai é nosso, o pão é nosso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então o Senhor, nesse período de dificuldade sobre toda a nação, Deus ele vai dar pão para a sua casa, para o seu lar, para a sua família, e que você possa repartir esse pão, que você possa dividir com os irmãos que estão à sua volta. Esse é um tempo da igreja ser igreja. Por isso nós entendemos que é um tempo de Deus, e assim como diz também na Bíblia, o grande e terrível dia, nós ainda acreditamos que esse é apenas um princípio das dores, como uma mulher que está para dar à luz, e ela tem ali as contrações iniciais, mas não significa que o filho está simplesmente saindo. Aquelas contrações diz, olha, em breve esse filho vai sair, esse filho vai nascer. Então nós entendemos que esses são os sinais que Deus já determinou na sua palavra. Se você for buscar na Bíblia, tudo isso está escrito, o passado, o presente e o futuro está escrito ali sobre todas as coisas. E nós acreditamos na Bíblia como prática de fé, ela que baliza a nossa fé, a nossa vida, e por isso nós queremos compartilhar algumas coisas com os irmãos. Queria também estar deixando em Atos 5:17. E levantando-se o sumo sacerdote. Atos 5:17. Vamos abrir aqui Atos 5:17. 17. E levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja e lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: Ide e apresentai-vos no templo, e dizei ao povo todas as palavras desta vida. E ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o conselho e a todos os anciões dos filhos de Israel, e enviaram ao cárcere para que de lá os trouxessem. Mas tendo lá ido os servidores, não os acharam na prisão, e voltando lhes anunciaram, dizendo: achamos realmente o cárcere fechado, com toda a segurança, e os guardas que estavam fora, diante das portas, mas quando abrimos, ninguém achamos dentro. Então o sumo sacerdote, o capitão do templo e os chefes dos sacerdotes, ouvindo estas palavras, estavam perplexos acerca deles e do que viria a ser aquilo.
E chegando anunciou-lhes, dizendo: eis que os homens que encerrastes na prisão estão no templo e ensinavam ao povo. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. E trazendo-os, os apresentaram ao conselho. E o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome? E eis que enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem? Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. E ouvindo eles isto, se enfureciam e deliberaram matá-los. Mas levantando-se no conselho um certo fariseu, chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos. E disse-lhes: homens israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens. Porque antes destes dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém, e este se ajuntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois deste, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si. Mas também este pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. E agora digo-vos: dai de mão a estes homens, e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará. Mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. E concordaram com ele, e chamando os apóstolos e tendo-os açoitados, mandaram que não falassem no nome de Jesus, e os deixaram ir. E, retirando-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Então é isso que a igreja ela tem que manter, né? Ela tem que permanecer anunciando a Cristo. Percebe que dentro desse texto, o anjo do Senhor, de uma forma milagrosa, remove eles ali da prisão. Eles estavam ali no cárceres, eles foram levados pelos sumos sacerdotes e, como diz a palavra, eram eles ali de seitas, e havia aquela perseguição, e o Senhor fez com que anjos os tirassem ele daquele momento de dificuldade, daquele momento de cárcere, e deu a ordenância que eles fossem ao templo e falassem das palavras do livro dessa vida. Então, prisão nenhuma pode silenciar a nossa voz. A gente hoje está como em casulos dentro dos nossos lares por uma situação de até força maior, e estamos aqui para permanecer declarando Jesus Cristo. E vamos continuar declarando que Ele é Senhor, vamos continuar confessando e professando a nossa fé, independente do casulo onde estamos, porque aqui estamos sendo mantidos em segurança, estamos com as nossas vidas guardadas em Deus, até que Deus transforme este estado que toda uma geração, todos estão enfrentando, e nos traga para uma liberdade, nos traga para um novo viver em Cristo. Muitas vezes é necessário passar
dias de cativo, dias difíceis, para que a gente se achegue como devemos nos achegar a Cristo, para o adorar em espírito e em verdade. O cárcere foi achado fechado. Aqueles perseguidores, aqueles sacerdotes, aqueles homens ali, eles foram, esses saduceus, até o cárcere e acharam aquele cárcere fechado. E ninguém eles acharam ali dentro. Ali eles esperavam encontrar aquele homem cativo, aquele homem preso, aquele homem encarcerado, mas chegando ali eles não encontraram aquele homem encarcerado. Ninguém foi achado dentro. Aquele homem eles estavam a anunciar, eles estavam ensinando no templo, eles estavam ensinando sobre Jesus Cristo. Então muitas vezes a gente somos encerrados em prisões, mas essas prisões, elas aparentemente, a gente estamos hoje dentro dos nossos lares, encerrados aqui, mas para um crescimento da obra do Senhor Jesus Cristo, que eu creio que vai crescer de uma forma extraordinária. Muitas vidas que não declarou o Senhor como suficiente Salvador, que não confessou, muitas vidas que precisam ser alcançadas através da web, através desse canal que o Senhor preparou de evangelismo. Essas vidas serão tiradas de seus cativos. Porque hoje a gente está aqui preso dentro dos nossos lares, mas a gente está numa liberdade espiritual. A gente tem uma liberdade em Cristo, a gente tem um crescimento em Cristo, a gente tem a presença de Deus. Então a gente não somos presos com sentimentos, não somos presos a emoções, não somos presos à tristeza, porque temos Deus que nos cerca. Então o Senhor nos colocou hoje dentro dos nossos lares para alcançar vidas que estão encarceradas em seus pensamentos, vidas que estão em prisões espirituais, vidas que estão em prisões físicas, precisando ser alcançada pela palavra de Deus para sair desse estado de prisão e ser lançado numa vida de liberdade, uma liberdade que só vai ser encontrada em Cristo, uma liberdade que só vai ser encontrada através da presença de Jesus Cristo. E aquele homem, Pedro ali, ele foi levado aos conselhos, ele foi entregue aos conselhos, como se ele estivesse sendo impedido de ensinar, de falar do nome do Senhor Jesus Cristo. Mas primeiramente ele se importou em obedecer a palavra de Deus, se importou primeiramente em falar de Jesus do que a obedecer aos homens. E a gente está aqui seguindo a ordenança de Cristo, obedecendo primeiramente às Escrituras, obedecendo primeiramente a fiel palavra de Deus, para depois aos homens que o Senhor estabeleceu sobre a terra como líderes. Aleluia. E Jesus padeceu, ele foi suspendido no madeiro, ele passou por grandes dificuldades, para que o seu nome fosse exaltado e engrandecido. E todo esse quadro que a gente tem apresentado, que a gente tem vivido, é para que o Espírito Santo de Deus, ele se revele de uma maneira sobrenatural sobre os filhos de Deus, sobre os homens e as mulheres de Deus. Muitas vezes você pode falar, isso está vindo para me matar. Essa situação que eu estou vivendo é para me matar. Essa situação é para que eu seja lançado ali de escanteio, para que eu seja esquecido, mas essa situação é para que a glória de Deus seja manifesta, é para que o Senhor, ele mova com a glória dele, através dos filhos dele, para que cada vez mais o nome dele seja propagado, cada vez mais o nome dele seja exaltado, e aquilo que é de Deus, ele vai permanecer. O que é de Deus, o que é verdadeiro, o que é puro, o que é verdadeiro adorador vai se firmar. O Senhor, ele está passando a peneira. Então vai ficar firme aqueles que estão alicerçados na rocha, aqueles que estão alicerçados em Cristo, aqueles que estão com as suas casas firmadas em Jesus. Eles vão passar por ventos e vão fixar a sua casa, porque está em Cristo. Então não vai precisar de juiz, não vai precisar de ninguém para julgar quem é ou quem não é de Cristo. A situação em si vai mostrar
quem serve e quem não serve. O quadro atual vai revelar quem é adorador e quem não é, quem é homem de Deus e quem não é. E o que for eterno vai permanecer, e o que não for vai ser desfeito, naturalmente vai ser desfeito. E é isso que eu queria deixar para a igreja permanecer em oração, para a igreja não desfalecer, mesmo na pouca força, continuar confiante, continuar perseverante, continuar em fé. E saber que esses dias não tem como comparar com a glória do dia que há de ser revelado. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, meus queridos. É isso aí. A gente vai fazer algo curto, simples e rápido. E que Deus continue falando no seu coração. Nós vamos encerrar por aqui. Deus já falou, né? O inabalável vai permanecer inabalável. Mas as coisas que não estão fixas, com esse abalo, elas vão cair. Elas não vão conseguir permanecer. Então as mentiras. Hoje não temos mais palco para artista. Acabou os palcos, né? Porque ainda que os palcos estejam lá, o artista ele vai estar sem ninguém. Porque ele vai cantar para ninguém, ele vai fazer para ninguém. Então se ele louvava para Deus, nada mudou. Agora se ele louvava para as pessoas, ele vai ficar abalado. Mas se toda a vida ele entregou o seu louvor ao Senhor, ele vai continuar louvando, ele vai continuar adorando, ele vai continuar exaltando, entendendo que o culto nunca foi para as pessoas, né? Nós temos o costume, isso não é por mal, eu acredito, mas por costume. Várias vezes a gente acaba se pegando e dizendo assim, hoje é o culto dos jovens, é o culto da família. Na verdade, o culto sempre é do Senhor. É o culto com uma família para servir ao Senhor. Porque o culto sempre foi dele. Então Deus está trazendo de volta aquilo que é dele, que nunca saiu do seu controle. E esse é o momento que os joelhos se dobram, as línguas confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Assim como no tempo de Jezabel e no tempo de Elias, né? Quando Jezabel significa Baal é Deus e Elias significa Jeová é Deus. E naquela guerra de ideias de quem era Deus verdadeiro, quem era o Deus verdadeiro, o Deus verdadeiro se manifestou nos céus, à terra. E então essa é uma resposta dos céus para a terra. E não há o que fazer. Isso eu acredito que não são demônios, isso não é homem. Homem jamais, irmãos, homem nenhum na história conseguiu fazer isso. E nem vai conseguir fazer, porque o homem não tem o poder, o controle da humanidade toda. Ele não pode parar o mundo. Só uma pessoa consegue fazer isso. Só uma pessoa consegue paralisar tudo e dar um reset, né? Trazer para o padrão original. Sabe quando o computador ele tem um problema, quando o computador começa a ficar lento, você está usando, o que normalmente a gente faz? A gente vai lá e reinicia o computador. Então o que Deus está nos fazendo durante esse tempo, Deus está reiniciando as nossas vidas. Por isso que quando questionado sobre o casamento, ele disse, volte para o princípio, reinicie, porque no princípio nunca foi assim. Esse não é o início. O propósito original nunca foi esse. O início, Deus planejou assim, assim, assim. Então quando a gente quer definir alguma coisa sobre casamento, eu entendo que existe faculdades que Deus estabeleceu, né, para cada um estudar ali. E tem psicólogos, tem diversas pessoas, mas eu vejo muitas pessoas opinando e falando o que deve ser feito no casamento. Só que se o casamento fosse criado pela terra, então é a terra que define aquilo que vai acontecer no casamento. Só como o primeiro casamento, ele não foi criado na terra, ele foi criado nos céus. Então somente os céus têm a resposta e a definição do que é casamento. Amém? Como ele começa, como ele permanece e como ele termina. Isso está na sua palavra. Então Deus está fazendo novamente, mais uma vez, está dizendo como nós começamos, como nós permanecemos ou permaneceremos e como nós vamos terminar. Tudo isso está na sua palavra. Nós queremos te agradecer. Esse é um teste, né? É um teste. Nós estamos aqui com algumas câmeras, depois nós vamos colocar uma foto aí, fazendo algumas transmissões. E eu creio que muito em breve
Deus vai nos dar condições para melhorar cada vez mais. Eu peço desculpa aos irmãos. Pelo áudio nós vamos melhorar essa qualidade do áudio. E muito em breve tem novidades aí, tá bom? Nós vamos colocar aí uma sequência de estudos, aproveitar esse tempo que Deus nos deu e colocar uma sequência de estudo. Eu gosto muito de estudar a Bíblia, a Palavra de Deus, e quero compartilhar com os irmãos algumas coisas que Deus tem colocado sobre o meu coração. Tem uma série de estudos sobre a Palavra, nós podemos fazer sobre diversos temas, e eu peço também que os irmãos deixem no comentário aí, você que assistiu depois, ou você que está assistindo agora, você pode deixar no comentário. Tem a Viviane aqui, né? A Viviane que está assistindo. Amém. Deus abençoe a Viviane e sua família. E você creia, né, que em meio a esse caos, em meio a essa situação que o país está vivendo, que Deus, ele está vivo, né? Amém. Deus, ele não está morto, Deus está tudo no controle dele. Eu creio. Que a sua fé, né, seja maior do que o medo. Então, que você permaneça em fé, permaneça confiante em Cristo e saiba que praga nenhuma, mal algum, chegará à sua tenda. Você está guardado debaixo das mãos fortes do Senhor. Então, para finalizar, eu vou estar lendo aqui Salmos 91. A segurança daquele que se refugia em Deus. Salmo 91. Eu vou colocar aqui para aparecer ali. Tá. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole o meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, ó Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisará o leão e o áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei com alto retiro, porque conheceu o meu nome, ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Graças a Deus. Vamos estar orando? Já. Pode orar. Glória a Deus. Todos. Ó o Davi também. Davi, Glória a Deus. tamo junto, hein? Amém. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus. Em breve nós vamos colocar, irmãos, nós vamos colocar aqui o Hangout para a participação. Então você vai conseguir entrar, se Deus colocar ali uma palavra, um louvor, você vai colocar, nós vamos compartilhar a sua tela e você entra junto aqui nessa live, né, conosco. Nós vamos passar aí os horários, os dias, criar uma programação, tá? Eu acredito que agora você que não tinha tempo, Deus está programando e reprogramando a sua agenda. Se você não tinha tempo, agora você vai viver a agenda dos céus. Não tem o que fazer. O Senhor cancelou as nossas agendas para que possamos viver a agenda dos céus. E isso é tão interessante porque as portas do templo, elas estão fechadas. E eu vejo que é Deus trazendo misericórdia e juízo. Misericórdia porque Deus está dizendo para o povo, olha, fique em casa. Fique em casa com a sua família. Então Deus está recolocando e reposicionando as famílias. E o juízo porque no momento mais difícil, o que você mais quer, quando você sente uma dor, é correr ir a um hospital, para um médico, alguém que dê alguma coisa que vá aliviar a tua dor, ou que vá te salvar de algo entre a vida e a morte. E nesse momento em que nós estamos passando, que é um momento muito difícil, não queremos aqui ser pregadores do caos, mas sabemos da realidade, é um momento difícil. E nesse momento, as portas do templo estão fechadas.
Então é o próprio Deus. É o próprio Deus fazendo com tudo isso. Ele está fazendo com amor e com justiça. Sempre que as pragas elas vieram ao Egito, você pode ver que existia, como diz no profeta Joel, o grande e terrível dia do Senhor, ou maravilhoso e terrível dia. São as duas coisas juntas no mesmo texto. Ele está dizendo que vai ser maravilhoso para um e terrível para outro. Maravilhoso quando veio o dilúvio para Noé, que estava dentro da arca com a sua família. Mas terrível, terrível para todos aqueles que ficaram fora e bateram na porta, e a porta não se abria, porque a porta do templo, que era a arca, estava fechada. E uma das coisas interessantes aqui é que na arca nós tínhamos 3 andares. Deus ele não faz nada por um acaso, né? Então, aqueles 3 andares eram as 3 fases. Pai, Filho e Espírito Santo sinalizavam uma porta. Jesus é a porta. Havia uma janela. Tudo aquilo havia um sentido, os 40 dias. E olha que interessante. Tudo isso está acontecendo próximo à Páscoa. Próximo à Páscoa. Páscoa é a celebração, quando nós sabemos que a palavra Páscoa significa passar por cima. Então, quando o anjo da morte, naquela última praga, para matar os filhos primogênitos, eles disseram, olha, aquela casa onde houver o sangue sobre o umbral da porta, sobre as portas, o anjo vai passar por cima. E esse sangue foi o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Então, queridos, permaneça firme. Não temas, não tenha medo. Você é uma resposta. A igreja é uma resposta. A igreja está sendo observada. A igreja é uma resposta nesses últimos dias. Deus está trazendo, como foi pregado e como foi falado aqui pela Cláudia, minha esposa, dizendo, agora chegou o tempo de ver a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve. Continue servindo ao Senhor, na sua casa, no seu lar, a sua família. É o ministério que Deus te deu. Sabe, eu falo que o meu ministério não é a igreja, Estrela do Amanhecer, porque esse é o ministério de Cristo. Mas o meu ministério é a família, aquilo que Deus me deu para ministrar sobre eles e eles ministrar o meu coração. É por isso que o nome também é mini, né? É pequeno, é a minha família. Esse é o meu próximo, sabe? Amar ao próximo. O que o Senhor muitas das vezes tem falado aos nossos corações é que as pessoas, por um tempo, é interessante isso. Foi até o pastor Juscelio que nos comentou, dizendo bem assim, para os homens que estão assistindo, como é fácil um marido ensinar outra mulher a dirigir. Ele ensina isso com tranquilidade, ele fala, ensina as coisas com paciência. Agora, quando é com a sua própria esposa, ele não consegue, né? Ele falta-lhe paciência, ele não consegue. Por quê? Porque ele consegue amar aos próximos, mas não ama ao próximo. Então, antes de eu amar aos próximos, eu preciso amar o próximo. E o mais próximo de mim é a minha esposa, é a minha família. Essas pessoas que Deus colocou agora, você em quarentena, que está na sua casa. Esses são os teus próximos. Ou seja, não é aos próximos. Primeiro começa aquele que está mais próximo. E aí não adianta, se eu estou amando aos próximos dos próximos, que estão lá longe, agora em quarentena, você vai ter que olhar e amar quem está próximo. Deus colocou essas pessoas. Porque uma vez que você conseguir amar essas pessoas, que é tão difícil, né? Porque conviver junto não é fácil. Verdade, não é. Não é fácil. Mas se nós conseguirmos amar essa pessoa que está dia a dia, noite e dia, na dor, na doença, na praga, ao nosso lado, então, quando vieram próximos, vai ser fácil. Porque eu estou conseguindo fazer a parte mais difícil agora. Tá bom? Davi? Tem uma palavra aqui da Viviane em Pedro, capítulo 1, versículo 16. Concessão às vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros. Amém. Para que sareis. A oração feita por um justo pode muito os seus efeitos. Igreja, estejais unida em um único propósito. Essa palavra, né, que a Viviane deixa nessa noite aos nossos corações, que somos a igreja, somos boca de Deus na terra. Então, se você é uma pessoa que está ali nos pés, nos átrios do Senhor, então que você busque, como a palavra mesmo nos diz, nos garante que a palavra, a oração do justo, ela tem muitos os seus efeitos. Então, peça com fé, peça com fervor.
Acredite, confie Sim. que o Senhor, Ele no momento exato, Ele vai mudar toda essa história, todo esse cativeiro. E mais uma vez o nome dele vai ser engrandecido, exaltado, e muitas vidas se prostrarão aos pés dele, né? Permanecemos unidos como igreja, um de mãos dadas com o outro, porque mais do que nunca a igreja precisa estar nessa unidade, nessa proximidade, para que o nome do Senhor seja cada Glória vez mais a Deus. bendito, cada vez mais Aleluia. engrandecido na terra e nos céus. Eu creio. Glória a Deus. Davi, e aí, meu brother? Davi é o nosso vizinho aqui. Aleluia. Davi, nós vamos ainda gravar alguns vídeos aí com Davi, um jovem abençoado de Deus, que tem contribuído ali em Piracaia, né? Os pais dele, a Melissa e o Levi, foi quem ministrou sobre as nossas vidas aí, o curso do casado, a qual nós hoje compartilhamos e buscamos ensinar dentro daquilo que aprendemos com eles. Então nós somos muito gratos a essa família. Verdade. Bem, obrigado também, Viviane, pela palavra. Que Deus abençoe você, Rogério. Obrigada a família. todos, né, nessa noite, a todos os membros, a todos os irmãos, né? E como bem esclarecido aqui pelo Jean, é um início, né, de uma transmissão, primeiro dia. Estamos fazendo os testes. E o Senhor, Ele já tem nos dado, glória a Deus, por essa ferramenta do YouTube. E vamos, se Deus, com certeza o Senhor quer, a gente vai estar jogando aí para os demais canais, Facebook, Instagram. O Jean, graças a Deus, tem uma boa familiarização com essas ferramentas. Então isso ajuda para que seja propagado, né, a palavra do Senhor por estes canais. E você também que tem uma palavra de Deus, fale aquilo que o Senhor, né, colocar aos seus corações. E Deus abençoe a cada participação, a cada pessoa que tem falado no nome do Senhor. E provavelmente no próximo vai ser de uma outra forma, para que chamar o Davi aí para trazer uma ministração. Outros, né, tantos outros juntamente falem aquilo que o Senhor colocar ao coração. Ó, aqui a Viane. Pastores, que Deus continue eles direcionando conforme a vontade de Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Davi Santana. Um avivamento em dias pacíficos não surtem tanto efeito quanto em dias de luta, nas perseguições e onda. Deus verdadeiramente se mostra. É verdade. É verdade. Nesses dias assim mais difíceis, né? Dias de luta, dias de grandes ondas, é que se mostra aí, né? Os verdadeiros adoradores que buscam e clamam o nome do Senhor em espírito e em verdade. E é isso aí, gente. Que Deus abençoe a todos vocês. A gente vai estar orando agora com o Jean e agradecendo o Senhor por essa noite que Ele nos preparou aqui de palavras, de comunhão com todos vocês. E o Deus de paz, né? O príncipe da paz é aquele que está vencendo essa guerra. E Deus tem levantado homens de paz, porque homens de paz é que vencem a guerra. São homens que têm uma palavra, uma boa e uma palavra verdadeira, uma palavra que se chamam a boa nova, as boas novas, né? Que é o Senhor Jesus. Então eu creio que nessa luta o Senhor já nos fez vencedor. Glória a Deus. Deus abençoe sua casa, sua família. E na sequência, terminando isso aqui, nós vamos gravar uma série de vídeos aqui e deixar disponível. Olha aí. Isaac! Ô Isaac! Vem aqui, filho. Vamos orar. Vem aqui pra gente encerrar. Tá bom, então. Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos, ó Deus, pela vida de cada um dos nossos irmãos, familiares, por esse tempo que o Senhor nos reservou. Muito obrigado, Deus. Que o Senhor possa consolar a cada família, a cada coração, a cada ente que perdeu o seu parente, amigo, seu familiar. Que o Senhor possa consolar os corações e trazer de volta as pessoas para a tua palavra. Trazer de volta ao Senhor, ao reconhecimento da tua glória. Obrigado, Jesus.
Abençoa, toma a direção dos nossos Pai, governantes em nome de e os Jesus. próximos dias, ó Pai. Oh, Pai, Tenha Senhor, misericórdia da nossa seja nação. o Tenha nosso misericórdia guia, das o Senhor nações. seja, Senhor, Em nome de companhia Jesus. para todas as horas. Pai. Nós te agradecemos. Louvamos a Ti, graças Amém. te damos. Então nós ficamos por aqui. Que Deus abençoe Fiquem vocês. na paz, Deus abençoe.